Olá, boa tarde. Estamos de volta para mais uma conversa na Uninasal. Hoje você vai conhecer um pouquinho da profissão do publicitário, aquele que é formado em publicidade e propaganda. E para conversar sobre isso com a gente, está aqui o professor André Ferreira, radialista com mestrado em comunicação multimídia no ramo de audiovisual digital e doutorando em informação e comunicação em plataformas digitais. Ele que é o coordenador dos cursos de comunicação social da Uninasal. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Olga, boa tarde, Boaventura. Sempre um prazer estar por aqui, quase me tornando sócio aqui do programa. Sim, como diria Faustão, vai ser sua carteirinha já. Também conosco, não sócia, mas estreando na conversa da Uninasal, professora Olga Siqueira, que é publicitária, pós-doutora em comunicação social, professora e coordenadora da Agência Laboratório de Publicidade aqui da Uninasal. Boa tarde, Olga, bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Luiz. Boa tarde, André. Boa tarde. E você também está participando dessa conversa com a gente. Só lembrando que o programa de hoje não é ao vivo, ele foi gravado, mas vocês podem interagir aqui na timeline, tá? Podem conversar entre si. E quem sabe aí no dia eu não chego também na timeline para conversar com vocês. Vamos falar então sobre publicidade e propaganda. E aí eu queria saber qual é a área de atuação de um profissional formado em publicidade e propaganda. São dois cursos mesmo, publicidade e propaganda, ou se complementam? Então, Luiz, o curso de Publicidade e Propaganda, né, que é um curso só, normalmente a gente chama assim, ele é muito amplo, né, e dá a possibilidade do aluno vir a trabalhar em vários segmentos do mercado. Ele pode trabalhar como marketing, né, numa empresa, num anunciante. Ele pode trabalhar, né, no fornecedor, então qualquer fornecedor, uma malharia, né, uma produtora gráfica ou uma produtora de vídeo, pode trabalhar no veículo, né, num veículo de comunicação, ou ainda, né, na agência de publicidade, que é o sonho, né, de todos os alunos, assim, colocarem a mão na massa nesse sentido. E, claro, montar o seu próprio negócio, né, dependendo da ideia, dependendo do grau de empreendedorismo, montar aí uma assessoria para atender marcas. Fala pra gente um pouquinho como funciona essa agência. A gente vê que tem tanta função dentro da agência. E explica pra gente aí como as funções de cada um na agência, né? Eu só conheço o contato, que é aquele que tem contato com a gente, né? Quem vai fazer o contato com o cliente, mas os outros, a produção, a criação. Então, a agência de publicidade, e a gente também replica isso, né, aqui na Semente Comunicação, a gente tem alguns departamentos que são base, né? A gente tem um planejamento, né, aquela pessoa que vai planejar as soluções criativas para determinada necessidade do cliente. A gente tem esse contato comercial que você falou, né, que é o atendimento. Então, ele vai sentar com o anunciante periodicamente para levantar essas necessidades. A gente tem o mídia, que a gente, dentro da agência, chama de social media, porque a gente acaba direcionando, né, essa divulgação e essa visibilização para um ambiente digital. Tem a produção, que aí eu posso produzir desde uma peça gráfica até, enfim, um adesivo, promoção também, posso elaborar uma ação promocional e viabilizar isso. Enfim, tem a criação, que é a atividade fim, né, de uma agência, se a gente parar para pensar. Então, a gente tem a direção de arte e a redação dentro, né, desse departamento de criação, basicamente. Então, é uma área que tem muito campo para se trabalhar, né? Uma área bem vasta de trabalho. Professor André, como é a burocracia do curso? Explica para a gente como é que funciona, quantos períodos são, como é a forma de ingresso de quem quer fazer publicidade aqui na Uninasal. É sempre bom passar para o aluno, para o interessado, como é que funciona todo o processo. Então, nós temos diversas formas de entrada no curso, certo? Que são sempre as mesmas de entrada de todo e qualquer curso aqui da Uninasal. O aluno ele pode fazer o vestibular, que é o vestibular agendado, certo? Ele também pode entrar como portador de diploma, ele pode transferir o seu curso de uma outra faculdade para a nossa. Muito melhor. Exato. E também através da nota do Enem, certo? A gente tem essas quatro possibilidades. Parece-me que pela nota do Enem, quanto maior a nota, mais desconto o aluno vai ter, né? Exatamente. É sempre bom se esforçar e dedicar-se ao Enem. Exato. Quanto maior a nota, maior vai ser o desconto que ele vai ter em relação ao curso. Com relação ao curso em si, é o curso de publicidade e propaganda. Antigamente fazia parte dos cursos de comunicação social, tá? Mas hoje em dia a comunicação social caiu e hoje a gente divide em jornalismo, publicidade e propaganda, rádio e TV. Por exemplo, o curso de publicidade e propaganda aqui na Uninasal, nós temos 8 períodos, certo?
E o aluno, ele vai, e também é dividido no ciclo básico, certo? Que vai durar ali os 2 primeiros períodos, que é onde ele vai, querendo ou não, publicidade faz parte do ramo das ciências sociais. Então ele vai ter um primeiro contato com as ciências sociais para a gente construir essa base teórica dele, e a partir daí a gente vai ter todo o desenvolvimento profissional dele. No segundo período a gente já tem uma disciplina que é a Introdução à Publicidade e Propaganda, onde ele vai começar a entender como funciona, por exemplo, uma agência, já vai entrar em contato com os principais, vamos dizer, jargões da profissão. A partir do terceiro período é que a gente começa já com o ciclo profissional. E aí ele vai ver todas as áreas que Olga muito bem citou aqui. Ele vai ver a parte de atendimento publicitário, vai ver a parte de mídia, vai ver a parte de planejamento e por aí vai, certo? E para finalizar, obviamente, ao final do curso, o aluno ele vai ter que fazer o trabalho de conclusão de curso, certo? Que aí também vai depender de qual modalidade que ele vai escolher. Portanto, pode fazer uma monografia, como pode fazer um planejamento publicitário, como pode fazer um planejamento de campanha, como pesquisa de mercado e por aí vai, certo? E aí, isso aí já no 8º período. É mais ou menos isso, e durante isso a gente vai falando sobre o processo. E também tem muitas disciplinas práticas e contato direto com o mercado o tempo todo, né? O profissional, o aluno daqui sempre tem contato com o mercado e com a prática da profissão. É verdade, né? André bem falou, né, que eles vão se preparando ao longo do curso, né, essa parte técnica principalmente também. E aí no 7º período a gente tem uma disciplina que é super bacana, que se chama Agência Laboratório, né? É uma disciplina assim um pouco temida, vou ter que trabalhar muito, mas ao mesmo tempo eles conseguem colocar em prática, né, tudo que aprenderam basicamente. A gente simula esses departamentos, né, que eu havia falado, e produz também o MEID, né, que é o principal evento de publicidade da Uninassal. Então, assim, imagine 35 a 40 alunos, né, se organizando para realmente realizar um evento desse porte e atender clientes reais. Então, a gente atende realmente clientes, a gente tem uma programação a atender. Então, assim, eu acho que esse, de repente, seria o grande diferencial do curso. Né? Muito, muito interessante essa experiência. É tudo aquilo que eles viram em separado, em diversas disciplinas, como a disciplina de atendimento, com comportamento de consumidor e por aí vai. Eles vão juntar tudo e fazer numa disciplina, uma disciplina de agência experimental. E aí a professora Olga quem trabalha essa disciplina e também trabalha dentro da nossa agência Júnior, que é a agência Sementes de Comunicação. Que é o espaço onde os alunos podem pôr em prática o que aprendem aqui na instituição sem precisar sair da faculdade, né? Dentro da agência Sementes, que atende outros clientes também, né, professora? Como é que funciona a seleção para sementes? Quem é que pode participar da agência? A Sementes, né, ela é composta, né, como você bem sabe, eu acho que todo mundo já conhece aqui um pouquinho, composta pela Web TV, né, a Rádio Web, né, a assessoria de imprensa e esse braço da publicidade, que é a Semente de Comunicação lá, que a gente, né, trabalha de segunda a quinta à tarde, junto, né, todos juntos. E aí, basicamente assim, a cada semestre o quadro se renova porque, assim, tanto os alunos eles são absorvidos pelo mercado, né? Nesse semestre agora, uma aluna ela ia começar na segunda-feira, quando foi na terça, me passou uma mensagem e disse que o mercado tinha chamado. Então, assim, é ótimo, né? Perder Sim. desse jeito. E aí, a cada semestre, a gente lança um edital e convida as pessoas a participarem desses departamentos. Então, assim, né, daqui a pouquinho vai abrir um novo edital para uma nova equipe começar a trabalhar em agosto. Exatamente, daqui a poucas semanas já vai ter, logo quando começa o semestre, né, professora, já libera o edital. Na verdade, a gente não perde, a gente ganha, né? A gente ganha, porque esse é nosso pensamento, é formar esse aluno para o mercado de trabalho. E assim, a gente trabalha com o aluno desde o primeiro período. A gente tem uma ideia de que ele pode sim participar da agência experimental desde o primeiro período. Todas elas, tanto a Web TV, quanto a Rádio Web, quanto a agência de notícias, quanto a agência de publicidade. Então, obviamente, a gente dá uma carga maior para alunos a partir do terceiro período, mas a gente sempre quer trazer esse aluno do primeiro e do segundo período para que ele tenha algumas experiências ali dentro, mesmo que ele ainda não tenha visto
por exemplo, os setores de uma agência de publicidade, entendeu? Mas a ideia é que ele esteja ligado nisso e voltado para isso. Desde o começo do curso, então, ele já chega praticando, Exatamente. experimentando. Existe justamente o edital, né, André? Que é sobre monitoria e experimentação. E é justamente direcionado para até o aluno de primeiro período. Então, ele toma gosto pelo curso, né? Já que a publicidade, né, é um campo tão apaixonante, a gente tem lá 2 representantes, André e Gerileide, são 2 alunos do primeiro período. E você já vê que eles já colocam a mão na massa, né? Um na direção de arte, outro na mídia social. E já estão, assim, realmente encantados. Ai, que bom. E quais são as novidades da área? Quem está pensando em começar a publicidade agora sabe que vai ser o detalhe do futuro na profissão. Luiz, né, eu vou te dizer, viu? Eu acho que, assim, quem está começando qualquer área, né, e principalmente a área de publicidade, a comunicação social e dentro desse campo, eu acho que tem que imaginar que você precisa ser multitarefa, né? Hoje, até as vagas que são, né, enfim, divulgadas, eles pedem muita capacidade social, técnica. Então, assim, isso a gente vê até na agência. Não adianta você ser tecnicamente, maravilhosamente, né, expressivo, mas você tem que saber lidar bem com o colega, né, saber compartilhar, trocar conhecimento. Então, ser multitarefa e ter esse social também trabalhado. Então, eu acho que isso abre muitas portas. E, claro, perceber que a sociedade está mudando. Então, se a publicidade antes ela queria só vender objetos, né? A gente sabe que agora a gente tem que ter um cuidado maior quando a gente está comunicando. Então, a gente tem que pensar nas minorias, nas causas. Não que isso fosse esquecido, mas a gente tem que ter um compromisso e uma responsabilidade muito maior, né? Saber o poder, né, que a publicidade tem diante, né, da sociedade. Ela reflete e estimula comportamento, valores, né? Ela então, compartilha não só objetos, símbolos. mas também ideias hoje, né? Demais. Então, assim, como eu vou falar com as pessoas? Será que esse discurso faz sentido? Né? Eu sempre costumo dizer, a postagem é muito rápida, mas vamos parar os 10 segundos e dizer assim, será que essa postagem faz sentido? Quem vai escutar essa minha mensagem? Então, é respirar, né, e pensar, será que faz sentido esse discurso dentro dessa sociedade que a gente vive? Então, né, diante dessa rapidez, respirar e dizer, não, faz, não faz. Esse vai ser o quê? Da postagem ou da comunicação, enfim. Professor André, e o senhor que é da área da tecnologia, como é que a publicidade está lidando com a tecnologia? Está aceitando bem? Então, não só eu, né? Olga também tem muito da área da tecnologia. São os novos espaços, né? E cada novo espaço, ele gera uma nova demanda, tá? E principalmente que a gente precisa entender como é que isso está sendo utilizado. Tá? Há, sei lá, 10 anos atrás, não vamos muito longe não. Os celulares não tinham essa capacidade que tem hoje, certo? Esse alcance, essa penetração. Não tinha? Eu não lembro dessa época, não. Ah, não, tá ok. Não lembro dessa época. Eu também não sou muito velho, não. O senhor estudou, né? Por isso que sabe. Exatamente por isso. Então, assim, o alcance hoje ele é absurdo. Certo? E ao mesmo tempo a gente precisa entender, não é simplesmente, ok, vamos produzir algo para esse meio, mas a gente tentar entender como é que esse meio está sendo consumido. Certo? Como é que as pessoas elas estão lidando com essa plataforma, com essa tecnologia. Certo? Ainda são coisas ainda muito novas, mas que a gente pode tem um debate muito amplo em relação a isso. Por exemplo, realidade virtual e realidade aumentada, certo? Ainda são coisas pouco discutidas, certo? A gente tem um trabalho dentro do curso, dentro da disciplina Novas Tecnologias da Comunicação, por exemplo, onde a gente apresenta esse tipo de plataforma e tenta fazer com que eles pensem em conteúdos que possam gerar engajamento dentro desse tipo de plataforma. Como é que as marcas elas podem se relacionar com isso aí? Como é que elas podem criar esse contato com o cliente, com o consumidor? Então, assim, são novas áreas que surgem, que precisam de um aprofundamento em relação à utilização a ela, e aí sim as marcas elas podem trabalhar em cima disso aí. Eu sempre costumo dizer que a tecnologia é uma ferramenta, é apenas uma ferramenta. Nós que damos a ela o valor que ela possa merecer ou não.
Mas é bem interessante e se caminha para isso. Cada vez mais estamos mais próximos dessa tecnologia e assim, o celular hoje é algo que é indispensável para todos nós. Eu penso, né, também essa questão da parte tecnológica e assim, duas coisas a gente poderia pensar. Primeiro, né, esse nosso consumidor final, as marcas hoje elas precisam estabelecer algum tipo de diálogo, né? Então assim, a gente não tem mais o anunciante, ele não tem a escolha de estar ou não no ambiente digital, ele já está. Ele pode ser citado, né, de forma elogiosa ou em forma de crítica, então ele já está lá. Então, essa comunicação, ela perde aquela premissa de ser só uma intrusão. Então, ao invés de ser só uma intrusão, a informação agora ela é concebida mais em forma de diálogo. E outra coisa também que impacta muito é a relação do próprio gestor da publicidade com o anunciante. Por quê? Como todo mundo, né, como o André estava falando, tem acesso ao celular e todo mundo gerencia, né, o seu próprio perfil, passa a falsa ideia, às vezes, que de tipo, não, é super fácil utilizar as redes sociais, é super fácil comunicar, né? É só postar, né? É só postar, né? E aí a gente, assim como Valéria estava destacando num outro programa, né, sobre, né, o que está por trás de um clique fotográfico, é pensar também o que é que está por trás de uma postagem. Então, assim, tem muito conhecimento envolvido. Então, primeiro educar aquele anunciante de que ele é gestor da própria marca, só, né, como pessoa, mas a marca ela precisa de um cuidado mais profissional e pensar que o consumidor ele estabelece um diálogo. Então, assim, não por acaso uma marca como Netflix, por exemplo, ela consegue estabelecer um diálogo muito importante e ela já é uma marca muito queridinha nas redes. Então, se você fizer um comentário hoje, você sabe que ele vai te marcar e vai te responder. Então, ter essa certeza que eu vou falar, a marca vai escutar e vai me responder, isso é essencial para a comunicação atual. E as novas tecnologias têm tudo a ver com isso, né? Mas como fazer isso? Como conseguir dar conta de todas essas mensagens? Eu imagino que a Netflix não receba 3 mensagens por dia e tenha só esse trabalho de responder essas 3. Não é. Cada vez mais as respostas precisam ser rápidas, né? Precisam realmente ser personalizadas e as marcas têm que se estruturar para isso, né? Vai depender também do segmento. A gente sabe que a Netflix ela tem um segmento, né? Atende um segmento que é muito jovial e está muito presente na rede. Então, se de repente eu for um banco e estiver atendendo uma parcela um pouco mais, né, 40 mais, vamos dizer assim, de repente é outro canal, ou de repente eu vou estabelecer esse diálogo com um canal que não necessite, né, 300 comentários por dia. Enfim, a gente tem que encontrar essa forma do diálogo. A gente só não pode, enfim, apagar post, correr, né, porque isso já é alguma coisa que está estabelecida, não tem como fugir do diálogo, né. E tudo isso o aluno aprende durante o curso também? Sim, sim. Principalmente o modo de pensar. O modo de pensar em como eu vou atingir essa população, como eu vou atingir esse consumidor. Hoje a gente tem acesso a marcas a todo momento, né? Muito mais do que nossos avós tiveram, talvez a vida dele toda. Então, como é que a gente gera esse relacionamento? Isso é extremamente importante, essa carga teórica de todo o processo. Então, ok, temos as disciplinas práticas, mas a teoria é extremamente importante para a gente poder colocar isso em prática. Então, sem a teoria, a prática ela acaba sendo apenas algo mimetizado, algo que você pode repetir de diversas formas. Mas é isso, a gente está aqui exatamente para trabalhar em cima do pensamento, trabalhar em cima do pensamento e de se colocar em prática. Olga, eu acho que uma palavra que está muito na moda nas redes sociais e talvez na publicidade seja muito trabalhada é engajamento, né? Esse engajamento é que a publicidade está trabalhando também em cima dele? A gente pode pensar 2 tipos de engajamento, né? Tem o engajamento digital, né, que a gente pode pensar que é a participação da audiência, né? E essa audiência, né, como eu comentei, pode falar bem ou pode falar mal, né, da marca. Vai depender das ações que ela foi, né, apresentando ao longo da sua história, vamos dizer assim, né? E tem aquele engajamento que são com as causas, né? A gente pode pensar que ele pode ser off ou online. Então, assim, eu lembro que quando eu estava fazendo minha pesquisa, eu conversei com alguns publicitários também, e aí uma das coisas que me chamou a atenção foi as causas são limitadas. Então, assim, não é que existem
1000 causas. Então, as marcas vão tentar se apropriar dessas causas da melhor forma possível. Então, a gente tem a Natura, por exemplo, que ela já nasceu, né, com esse DNA, né, da sustentabilidade e que vai abraçar essa causa Da natureza. da natureza, do meio ambiente e tudo mais. Então, assim, existe, né, essa coisa do engajamento com as causas, e aí a gente pode pensar o que cada marca trabalha de posicionamento para ver se faz sentido, né? E vai trabalhar esse também engajamento digital, que é a participação da audiência. Como é que ela se coloca, né? Inclusive, pessoas ligadas a essas pequenas causas, elas vão ser mais ativas na rede também. Então, assim, de que forma eu posso engajar alguém? Pode ser dentro de uma experiência ou dentro de uma causa, propriamente dita, né? Mas como é que eu vou fazer alguém gastar o seu tempo para falar com a minha marca? Isso é a grande jogada da nova publicidade, se a gente parar para pensar. Como é que eu vou fazer um cliente, ou seja, um consumidor, gastar tempo comigo, né, se engajando, mandando uma foto, mandando um vídeo, comentando coisas que uma marca está fazendo, que a priori é um agente do capitalismo. Isso é meio louco, né, pensar. Mas essa é a grande questão do publicitário, né? Como engajar, como fazer o outro gastar tempo com a marca. E aí, você falando do como engajar, veio outra dúvida. A velocidade com que a rede digital, com que as mídias digitais estão operando e a velocidade com que o nosso cérebro tem para produzir esse engajamento, para pensar em como fazer isso que você está me falando, né? Esse é um desafio, então, do publicitário atual. É verdade. Às vezes esse engajamento é até induzido, né? Por exemplo, estava até conversando hoje com o professor. Dia dos Namorados. Você abre a sua rede social e tá lá. Fulano postou uma foto com a esposa, o outro postou a foto com o marido, e aí sucessivamente um monte de gente, você se sente impelido a também fazer. Acho que então, aconteceu isso de algumas formas. Tentar entender tentar entender também o algoritmo, como é que ele funciona. Tá? E tá ali dizendo, se engaja nisso aqui também. Que a cada curtida que você todo dá. mundo fazendo, hein? A cada curtida que você dá, já vai gerando mais ainda possibilidade. Se você tá lá uma hashtagzinha, a pessoa curtiu aquela hashtag, vamos mandar mais para ele para ver o que é que ele, para ver como é que é a reação dele. E assim então vai. Por isso estava tão bonito o Instagram no Dia dos Namorados, era tendencioso, era de proposital. É provável que sim. É muito provável que sim. Que mundo romanticamente capitalista, hein, professora? Não é? E você falou do desafio, né, Luiz? Com certeza. Então, assim, existe uma capacidade humana limitada de reter todas essas informações. Não tem como a gente, né, captar todas as mensagens dos meios de comunicação, além de todo o conteúdo produzido pelos nossos amigos. Então, esse é um desafio real que a gente tem pela frente, né? Então, essa crise de atenção que eu costumo dizer dentro da disciplina de novas tecnologias, existe sim uma crise de atenção que a gente tem que driblar, né? Uma crise do tempo livre, porque ninguém tem mais tempo livre, né? Sai colocando 1000 coisas no próprio dia a dia, né? Os compromissos, né? E crise da confiança, porque a gente tende a cada vez mais também a confiar no que os nossos colegas fazem, né? Então, assim, a gente vai comprar um computador, vai dizer assim na rede, aí, quem me recomenda, né? Um computador que seja legal e tudo mais. Então, ainda tem isso. Então, veja como é, né, difícil e desafiador ser publicidade. Crise da confiança. Atenção e do tempo livre. Tempo livre. 3 crises, pelo menos, que a gente tem que driblar. Ou seja, fora é desafiador. A econômica, né? Fora a econômica e a política do dia a dia. Tem isso. Exato. Professor, como é que está o aproveitamento dos seus alunos de publicidade no mercado de trabalho? Então, como eu já tinha citado antes, nós temos o núcleo de trabalhabilidade, certo? Que é o núcleo da Uninasal, que é responsável por toda essa parte de estágios e por aí vai. Então, os nossos alunos, eles estão sempre... Sim, tem aluno que a partir do primeiro período ele já consegue algum estágiozinho, alguma coisa, ou até mesmo começa a empreender na área de redes sociais mesmo. A quantidade de alunos que a gente tem aqui que são urgências é grande. E isso até bastante incentivado pela questão do empreendedorismo, da trabalhabilidade. Também, a gente tem bastante aluno trabalhando em agências publicitárias, nos diversos setores. Estou lembrando aqui de alguns.
tá? Mas eles estão sempre nessas áreas, agências, empresas de marketing também, tá? Tudo isso aí. Então, como? Fornecedor, veículo, sim. Todos eles estão sempre aí dentro dessa seara. O nível, a quantidade de alunos já com estágio é bastante alta, sendo absorvida pelo mercado. E ao final do curso, a gente tem um índice também muito bom de aproveitamento desses alunos que eram estagiários e acabam se tornando funcionários, mesmo, carteira assinada e tudo mais, nessas agências e nessas empresas. Maravilha. Eu queria aproveitar para agradecer a vocês pelo programa de hoje. Foi uma conversa bem legal sobre publicidade, tecnologia, tudo isso que está envolvendo o nosso curso, nossos alunos de publicidade. Lembrar você que se quiser conhecer um pouco mais sobre a área da publicidade, é só vir aqui no Bloco B da Uninasal, na rua Guilherme Pinto 400, onde está o Bloco B, onde fica a coordenação de publicidade e propaganda, de jornalismo e de fotografia. Conversar com o próprio professor André Ferreira lá e ele vai lhe mostrar os laboratórios, lhe apresentar um pouco mais do curso, até da agência de laboratório. Só vir aqui, procurar o professor André Ferreira, marcar uma hora com ele e ele te apresenta o curso de comunicação, fotografia, publicidade, jornalismo, de modo geral. Muito obrigado a vocês. Lembrando que o programa Conversa na Uninasal é uma realização da Web TV, que é o projeto de extensão dos cursos de comunicação social. É o espaço onde o aluno não precisa sair da Uninasal para pôr em prática o que aprende em sala de aula, como fez hoje o Reinaldo Nascimento, que produziu o programa de hoje. Sempre segunda, quarta e sexta, às 5 da tarde, no Facebook da Uninasal, a gente tem uma conversa agendada e eu espero você na próxima. Até lá!